Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2024 da Taesa. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível material completo da divulgação de resultado. É possível fazer o download da apresentação em inglês, também no ícone de chat. Os participantes não poderão habilitar seus microfones durante todo o evento. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva a sua pergunta, que entrará na fila. Ressaltamos que as perguntas podem ser enviadas durante toda a apresentação e serão lidas ao vivo pelo gerente executivo de RI, Cristiano Grangeiro, e pela especialista de RI, Juliana Castelli, e respondidas em seguida pela diretoria durante a sessão de Q&A. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Taesa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taesa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passarei a palavra ao Cristiano Grangeiro para iniciar a apresentação. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à apresentação dos resultados da Taesa do segundo trimestre de 2024. Esperamos que ela seja bem produtiva para todos vocês. É sempre bom lembrar que vocês poderão tirar suas dúvidas durante toda a apresentação pelo botão de Q&A da plataforma e ao fim da apresentação abriremos espaço para perguntas e respostas, onde as suas dúvidas serão esclarecidas pelos diretores aqui presentes. Tenha uma boa videoconferência. Indo para o slide 3, destacamos nossos norteadores estratégicos, que são fundamentais e base para o desempenho da Taesa. Nossa missão é conectarmos o Brasil com energia segura e confiável. Nossa visão é ser a transmissora de maior valor para a sociedade. E nossos 4 valores fundamentais são: cuidamos genuinamente das pessoas, agimos com integridade, construindo relações de confiança, buscamos a excelência em tudo que fazemos e a Taesa somos nós. Iniciando nossa apresentação pelo slide 4, apresentamos uma atualização sobre os nossos compromissos externos e internos com as pautas de compliance e diversidade dentro do nosso pilar estratégico de sustentabilidade. Nossos compromissos públicos atualmente são o Movimento Transparência 100% e o Movimento Raça é Prioridade, ambos parte do Pacto Global e adesão aos princípios do empoderamento feminino do ONU Mulheres. O Movimento Transparência 100%, que a Taesa aderiu em 2022, representa o primeiro esforço nacional para incentivar empresas a superarem as exigências legais, fortalecendo mecanismos de integridade com o objetivo de torná-las mais resilientes e exemplos de sucesso no cenário corporativo. A Taesa já atingiu 3 das 5 metas que devem ser alcançadas até 2030 e continuamos focados para alcançar as demais e ratificar o nosso compromisso com essa pauta essencial para a sustentabilidade do nosso negócio. Em relação ao movimento Raça é Prioridade, temos que alcançar 30% de pessoas negras ou pertencentes a grupos étnicos vulneráveis em cargos de liderança até 2025 e 50% até 2030. Atualmente, a empresa tem quase 29% de líderes autodeclarados negros. Bem, em relação aos princípios de empoderamento feminino, a Taesa se comprometeu a ter 50% de liderança feminina até 2030 e hoje a Taesa tem quase 26% de mulheres líderes.
Há um grande caminho a se percorrer e, obviamente, temos discutido esses temas com muita atenção na liderança da companhia. Há outros compromissos internos abordados em ações de diversidade, como a formação de eletricistas mulheres, a qualificação de pessoas com deficiência, né, ou como no termo PCD, e a aposentadoria humanizada. Sobre o curso de eletricistas mulheres, esse ano de 2024 foi a quarta edição do programa, que tem sido um grande sucesso. É um curso 100% gratuito e voltado exclusivamente para o público feminino. A iniciativa busca abrir portas em um setor historicamente dominado por homens, quebrando barreiras e estereótipos que fortalecem a equidade de gênero. Sobre o projeto de qualificação de pessoas com deficiência, que acontece desde 2021, ano passado nós estabelecemos uma parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, que contou com 20 jovens formados em disciplinas de inclusão digital, mercado de trabalho e setor de energia. Recentemente, a companhia recebeu o prêmio Selo Amigos da Juventude, em reconhecimento ao ótimo desempenho do projeto de qualificação de PCDs, realizado em parceria com o CIE. O projeto de aposentadoria humanizada é o nosso mais recente projeto, iniciado ano passado e visa orientação profissional, pessoal, financeira e de saúde e bem-estar, voltada para os nossos colaboradores 60 a mais. E antes de passar ao próximo slide, gostaríamos de destacar que a companhia formou um grupo de trabalho e iniciou discussões sobre a resolução CVM 193, que dispõe sobre a elaboração e divulgação do relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, com base no padrão internacional emitido pelo International Sustainability Standards Board, o ISB. E há uma discussão importante e complexa sobre o escopo e formato dos relatórios dentro do IFRS S1 e S2. Temos buscado informações de especialistas e tentar nos antecipar para estar preparado para a divulgação obrigatória dos relatórios a partir do exercício social de 2026. Como fazemos a cada divulgação desse segundo trimestre, destacamos no slide 5 o novo ciclo da RAP, que passa a valer a partir do próximo trimestre, isto é, de julho de 2024 até junho de 2025. Quando olhamos o ciclo operacional, os reajustes inflacionários foram menos 0,34% para os contratos indexados ao IGPM e mais 3,93% para os contratos indexados ao IPCA. Nesse sentido, a RAP operacional da Taesa teve impacto negativo de R$ 7,5 milhões em função do IGPM, que foi mais que compensado pelo impacto positivo de R$ 55,9 milhões pelo reajuste do IPCA. Tivemos entradas das fases finais de Santana e Ivaí, que aumentaram R$ 8,6 milhões na comparação entre os ciclos, e o impacto negativo de R$ 46,7 milhões, motivado pela revisão tarifária periódica nas concessões de transmissão, em função de um processo regulatório que tem por objetivo reposicionar a RAP em nível compatível com os investimentos realizados, custos operacionais, níveis de qualidade, entre outros aspectos. Os principais impactos dessa revisão tarifária estão relacionados a reforços autorizados no passado, cujas RAPs foram reposicionadas, algumas para baixo e outras para cima, com efeitos a partir de julho de 2024. Importante lembrar que a RAP estabelecida no ato autorizativo de um reforço tem caráter provisório até sua primeira revisão tarifária, quando os investimentos são avaliados pela ANEEL e a RAP definitiva é estabelecida, para mais ou para menos. Como vocês podem ver aqui, o maior efeito foi na concessão da Nova Trans, de R$ 37 milhões, referente a 2 reforços de grande porte autorizados em 2017 e energizados em 2019. Com todos esses efeitos, a nossa RAP operacional andou praticamente de lado, com um leve aumento de R$ 10,2 milhões entre os ciclos. Ressalto que este valor total da RAP não contempla as parcelas de ajuste referentes à revisão tarifária dos reforços que serão compensados nos próximos 5 ciclos tarifários. Quanto aos novos projetos, vale destacar que, uma vez concluídos, adicionarão para a Taesa uma RAP de quase R$ 445 milhões. E deste montante, temos a expectativa de conclusão de Pitiguari e dos novos reforços da Nova Trans já no ciclo 2024-2025. Esses dois empreendimentos juntos somam uma RAP de R$ 65 milhões. Após todos os novos projetos entregues, chegamos a uma RAP total de R$ 4,1 bilhões, um crescimento de 12,5%. Iniciando a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2024, listamos os principais destaques do período no slide 6. O primeiro deles aqui é a melhora nos custos operacionais, resultado financeiro, imposto de renda e contribuição social, que afetaram positivamente o lucro líquido regulatório, que
teve um crescimento aí de quase 23% contra 2T23 e atingiu 294 milhões de reais no trimestre. Bem, a revisão tarifária periódica, estabelecida pelas resoluções homologatórias 3.342 e 3.343, publicadas no dia 9 de julho, teve impacto para a companhia, conforme mostramos no slide anterior. Os principais impactos ocorreram na redefinição do nível tarifário dos reforços, principalmente da concessão Novatrans, até dezembro de 2030, no valor de aproximadamente 40 milhões de reais ao ano. Esse valor é um pouco diferente do impacto de 46,7 milhões de reais destacado no slide anterior, porque aqui estamos falando exclusivamente do impacto dos reforços. Como consequência dessa revisão dos reforços, tivemos uma definição das parcelas de ajuste que se referem à diferença entre RAP provisória, definida lá em 2019, e RAP definitiva, que serão compensadas em 5 parcelas anuais até junho de 2029, no valor de mais ou menos 35 milhões de reais ao ano. A companhia, então, reconheceu essa parcela de ajuste retrospectivamente, representando as demonstrações financeiras passadas com os seguintes impactos. Bem, no resultado regulatório, os impactos foram menos 7,3 milhões de reais nos 6 primeiros meses de 2024, menos 14,4 milhões de reais nos 6 primeiros meses de 2023 e menos 80,3 milhões de reais antes de 2023, que foi lançado no patrimônio líquido do regulatório. E no resultado IFRS, os impactos foram mais 0,5 milhões de reais nos 6 primeiros meses de 2024, menos 2,1 milhões de reais nos 6 primeiros meses de 2023 e menos 155,9 milhões de reais antes de 2023, que foram lançados no patrimônio líquido do societário. Aproveito esse momento para ressaltar que os números apresentados nos próximos slides refletem esses impactos. Maiores detalhes podem ser obtidos no ITR na nota explicativa de número 4 e no release de resultados. No destaque seguinte, nós tivemos uma forte geração de caixa no trimestre, que refletiu principalmente os impactos das incorporações realizadas, lembrando que nós fizemos incorporações de 4 empresas entre final do ano passado e abril deste ano. Anunciamos ontem a distribuição de proventos no valor de 223,3 milhões de reais sobre o resultado do 2T24, entre dividendos e JCP, e esta distribuição de proventos, no acumulado de 6 meses, não foi afetada pelo ajuste do PA. E, por fim, obtivemos as licenças de instalação dos projetos de Tangará e Ananaí, o que permitiu o começo das obras nos seus respectivos trechos. Ainda assim, tivemos um menor volume de CAPEX, que foi afetado pelo atraso da habitação de licenciamento ambiental, com impacto em Ananaí. No slide 7, apresentamos as principais linhas do resultado regulatório, que é aquele que reflete diretamente a geração de caixa de uma transmissora. Vamos aprofundar as explicações deste desempenho mais à frente nos próximos slides. Olhando primeiro a receita líquida, na Taesa consolidado, nós tivemos um desempenho de menos 7,2% na comparação entre os trimestres, chegando a 579,7 milhões de reais no 2T24. No acumulado do ano, o desempenho foi de menos 4,8%, chegando a uma receita líquida de 6 meses deste ano de 1.156 milhões de reais. Já o EBITDA, o desempenho entre trimestres foi de queda de 7,8%, com um EBITDA no trimestre deste ano de 485,2 milhões de reais. Já a margem EBITDA saiu de 84,3% para 83,7% neste ano. No acumulado de 6 meses, o desempenho foi de 7,5% menor, com um resultado acumulado de 6 meses de 962 milhões de reais e uma margem caindo de 85,6% para 83,3%. Vocês verão mais à frente que esses efeitos estão associados a alguns eventos não recorrentes, principalmente aqueles associados a casos de PV do ano de 2023. O desempenho operacional ficou com uma certa estabilidade, chegando a 99,38% de índice de disponibilidade. E no caso da parcela variável, quando a gente compara em percentuais da RAP, nós tivemos um desempenho de 2,4% este semestre,
contra menos 1,32% do ano passado. E como eu falei, a comparação ficou prejudicada pelas reversões ocorridas em 2023, mais especificamente o caso de sabotagem na Novatrans, que aconteceu no primeiro trimestre do ano passado, e a suspensão de cobrança de PV na AT no segundo trimestre deste ano, do segundo trimestre de 2023, que eu vou mencionar um pouquinho em mais detalhes mais à frente. Juntos, esses dois efeitos de PV, vamos dizer, não recorrentes, né, de casos de reversão, somaram juntos 28 milhões de reais no ano passado, negativos, quer dizer, melhoraram o resultado do ano passado em 28 milhões de reais. E por fim, o lucro líquido regulatório teve um desempenho positivo de quase 23%, como nós já mencionamos, e no acumulado do ano de 8,1% de crescimento, chegando a um lucro líquido regulatório de 6 meses de 483,5 milhões de reais. Como nós mencionamos anteriormente, esses desempenhos eles se devem à melhora nos custos operacionais, resultado financeiro, imposto de renda e contribuição social, e nós vamos falar em mais detalhes nos próximos slides. No slide 8, detalhamos os efeitos linha a linha que afetaram o lucro líquido regulatório. O lucro líquido regulatório, como já mencionamos, aumentou quase 23% na comparação ano contra ano, chegando a 294 milhões de reais neste trimestre. E os grandes efeitos que explicam esse desempenho foram o resultado financeiro, com uma melhora de 43,2 milhões de reais, explicado basicamente pelo menor IPCA e CDI observados entre os períodos comparados, cujo efeito foi acentuado pela conciliação entre o IPCA estimado e o IPCA realizado, que é contabilizada aí mensalmente na linha de variação monetária. E o outro efeito foi o imposto de renda e contribuição social, cujo resultado veio do benefício da dedução da base de tributação de juros sobre capital próprio, que foi anunciado em maio passado no valor de 145 milhões de reais, e da eficiência fiscal com as incorporações de 4 empresas que fizemos entre o final do ano passado e abril deste ano. Além disso, também apresentamos uma melhora dos custos operacionais que minimizou a redução do EBITDA, como verão mais à frente. Falando em EBITDA, vamos então para o próximo slide para explicar os principais efeitos que motivaram a queda de 41,2 milhões de reais, saindo de uma margem de 84,3% no 2T23 para uma margem de 83,7% no 2T24. Então, no slide 9, assim como observamos no trimestre passado, a RAP foi afetada pelo efeito negativo do GPM no ciclo 23-24, de menos 4,5%, que reajustou 2/3 das nossas RAPs operacionais e foi compensado em parte pelo reajuste do IPCA nos contratos de categoria 3. Já o impacto na comparação entre os períodos de 19,2 milhões de reais na parcela variável é explicado por uma reversão na concessão AT, no 2T de 23, por uma liminar que suspendeu a cobrança até que seja julgado o mérito do caso. Esse foi um caso de evento climático extremo que aconteceu na região e que ainda estamos aguardando o julgamento. A PV do segundo TRI de 2024 ficou em um patamar de 1% da RAP, dentro dos níveis históricos da Taesa. Por outro lado, os custos operacionais apresentaram uma melhora de 3,6 milhões de reais na comparação entre os TRIs, principalmente nas nossas duas maiores rúbricas de OPEX, cujo pessoal cresceu menos que a inflação no período, motivado por um aumento de vagas em aberto, e serviços com terceiros teve uma redução de 18%, influenciado por menores gastos com serviços de consultoria administrativa e técnica e com limpeza de faixa de servidão. Excluindo os eventos não recorrentes, principalmente aqueles associados às reversões de PV que ocorreram no ano passado, a queda é de 5,1% no trimestre e de apenas 2,6% no acumulado de 6 meses, bem inferior aos 7,5% de queda apresentado no slide 7. Destaque para as margens nas duas visões, que ficaram bem mais em linha com os seus respectivos períodos anteriores. Indo agora para o slide número 10, analisamos o desempenho do lucro líquido IFRS.
O lucro apresentou um aumento de 81,9% na comparação entre os trimestres, chegando em 403,1 milhões de reais neste trimestre de 2024. E na visão acumulada de 6 meses, o crescimento foi de quase 29% em relação ao ano anterior, totalizando 777,8 milhões de reais no primeiro semestre deste ano. Os principais efeitos que explicam o desempenho no comparativo entre 2T24 e 2T23 foram um aumento de 122 milhões de reais na receita de correção monetária, motivado pelos maiores índices macroeconômicos, mais especificamente o IGPM, um aumento da margem de construção em função dos maiores investimentos nos novos projetos, mas que foi compensado em parte pelo atraso de licença ambiental de Ananaí, que afeta negativamente o cálculo da margem de construção, a melhora nos custos operacionais, PMSO, como já mencionamos anteriormente, crescimento de quase 40 milhões de reais na linha de equivalência patrimonial, explicada principalmente pelo maior IGPM, que afeta também a receita de correção monetária das nossas participações, a melhora no resultado financeiro, conforme já falamos na explicação do resultado regulatório, e esses efeitos positivos foram compensados em parte pela reversão da PV na AT por liminar no ano passado, que afetou negativamente a comparação dessa linha, conforme já mencionei. No slide 11, atualizamos o andamento dos nossos empreendimentos em construção. Mesmo com o desafio na obtenção de licenças ambientais junto aos órgãos competentes, temos adotado diversas ações a fim de minimizar tais impactos e já vimos alguns resultados disso. Obtivemos a licença de instalação para um trecho de linha de Ananaí, Bateias, Curitiba Leste, o que proporciona o início das obras para uma parte crítica do projeto. Além disso, também obtivemos mais licenças de instalação para o projeto Tangará, permitindo o avanço das obras em outros trechos importantes do empreendimento. Naturalmente, em função do atraso do licenciamento ambiental de Ananaí, o CAPEX realizado até o momento continua abaixo do esperado, totalizando 364 milhões de reais no primeiro semestre de 2024. Entretanto, as ações de mitigação do atraso têm nos permitido trabalhar sem impactos significativos no plano de negócio de Ananaí. Temos antecipado as ações que não dependem das licenças, conseguimos segregar o licenciamento junto aos órgãos ambientais, liberando frentes de obras, implementamos paralelismos de atividades de construção e montagem e renegociamos prazos de execução das atividades em linha com as médias de mercado, fortalecendo vínculos junto aos fornecedores. Também atuamos em frentes financeiras, como, por exemplo, a utilização de cláusulas contratuais de armazenamento de materiais e postergação de fabricação, revendo assim as curvas de desembolso, e assim como prospecção de benefícios fiscais nas esferas federais e estaduais. Sobre o avanço dos demais projetos, bem, a primeira torre do empreendimento de Pitiguari foi montada e os equipamentos e materiais para o lançamento dos cabos já foram disponibilizados em campo. Em Tangará, utilizamos a estratégia de segregação de licenças e conseguimos liberar os trechos necessários ao planejamento físico da obra até o momento, gerando tempo para atacar os desafios do licenciamento sem impacto ao empreendimento. E, por fim, Saíra, o empreendimento Saíra, se encontra na fase de projeto executivo, dentro da expectativa do seu cronograma. No slide 12, apresentamos a evolução e o perfil de endividamento da companhia. Ao fim da primeira metade de 2024, a dívida líquida total da Taesa ficou em 11,1 bilhões de reais, considerando todas as nossas participações, e a alavancagem ficou em 4 vezes. O custo médio da dívida real, né, em termos reais, ficou em 4,99% e um prazo médio da dívida de 4,7 anos, que foi alongado pela 15ª emissão de debêntures, com uma primeira série de 5 anos que pré-pagou uma dívida mais cara que venceria ano que vem, e com uma segunda série de 10 anos. Nossa posição de caixa terminou o semestre em 1,5 bilhão de reais.
E o mix de índices ficou em 66% das dívidas indexadas ao IPCA, 31% ao CDI, e agora aparece 2% com o IGPM de participação pela segunda série da 15ª emissão, concluída em abril deste ano. O rating corporativo da companhia em escala nacional, que é acompanhado pela Moody's e pela Fitch, é o mais alto nível reconhecido, AAA. Indo para o slide número 13, antes de finalizar a apresentação, anunciamos ontem uma distribuição de proventos com base no resultado regulatório acumulado deste ano. O Conselho de Administração aprovou a distribuição de 223,3 milhões de reais entre dividendos e juros sobre capital próprio, sendo a data base no dia 15 de agosto de 2024. Esta distribuição equivale a 65 centavos por unidade da Taesa, com a data de pagamento ocorrendo no dia 27 de novembro de 2024. É importante mostrar o racional deste anúncio. O lucro líquido regulatório do primeiro semestre de 2024 totalizou 483,5 milhões de reais, retornando com a ajuste da RAP reapresentada nesse período de 7,3 milhões de reais. O lucro ajustado de 6 meses ficaria em 490,9 milhões de reais. Considerando que a nossa proposta de distribuição de proventos anunciada em maio passado é de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório, chegamos ao valor de 368,2 milhões de reais a serem distribuídos sobre o resultado acumulado. Como nós já pagamos 144,9 milhões sobre o resultado do primeiro trimestre deste ano, a proposta de distribuição aprovada pelo Conselho ficou em 223,3 milhões de reais, o que equivale a um payout de quase 76%, um pouco superior ao limite da proposta anunciada este ano. Com esse anúncio, o valor total distribuído no período até o momento ficou em 986 milhões de reais, o equivalente a R$ 2,86 reais por unit, ou, considerando os preços recentes da TAE 11, o dividend yield de cerca de 8,1%. Bem, terminamos aqui a nossa apresentação de resultados. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos. Obrigada, Cristiano. Neste momento, abriremos a sessão de Q&A. Será conduzida ao vivo e contará com a participação dos diretores da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, os participantes devem clicar no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escrever a sua pergunta, que entrará na fila. Bem, bom dia a todos. Agradeço a participação aqui de quase 600 pessoas conosco, aqui presentes comigo e com a Juliana, que é especialista de RI, a diretoria, né, o Rinaldo Peck, o nosso CEO e diretor financeiro de RI, Fábio Fernandes, nosso diretor de M&A, né, gestão de participações, o Luiz Alves, aqui, diretor de implantação, e o Marco Faria, nosso diretor técnico. A gente também, em função até da apresentação que nós fizemos sobre a discussão da RTP, na revisão tarifária, nós trouxemos para nos acompanhar aqui o Glênio Mendonça, nosso gerente executivo regulatório institucional, e vamos aqui passar por algumas perguntas, mas antes eu vou passar para o PEC para fazer suas considerações iniciais. Obrigado, Cristiano. Obrigado a todos. Bom, esse é um momento, acho que super importante da companhia, né? Quando nós temos a oportunidade de falar com os nossos acionistas, falar com quem nos interpreta, né, que são os analistas, e passa a informação para o mercado como um todo. Então, a gente fica muito contente de ter essa chance de ter esse contato direto. Terminamos agora um trimestre, né, que acabamos de reportar. Acho que mais um trimestre aí de resultados bastante consistentes, com melhorias na parte financeira, melhoria um pouco na parte de resultados das incorporações, alguma revisão de custo que a gente já conseguiu fazer. Um fluxo de caixa, acho que muito forte, né, que a gente conseguiu demonstrar também, já beneficiando um pouco da questão das incorporações que tivemos.
o programa de revisão de custos faz com que a gente olhe para frente. Em alguns programas internos, eu já tenho falado isso, o Centro de Serviço Compartilhado, a gente entende que vai ser algo muito positivo para a companhia, no sentido de prover cada vez melhores resultados internos e também, consequentemente, eficiência de custos traduzida nos resultados da companhia. Temos oportunidade aqui, temos diretores aqui que vão falar um pouco, né, dos projetos em execução que estão caminhando, tem sempre preocupações com relação ao andamento deles, acho que está tudo muito bem, mas os nossos diretores aqui vão ter oportunidade de falar. Com relação a dividendos, acho que esses resultados, né, nos possibilitam a execução daquele programa de distribuição de dividendos indicada de 75% do lucro líquido regulatório para o ano de 2024. Mais para frente deve ter outras perguntas aí com relação ao futuro que nós vamos abordar. E também tivemos, acho que já foi explorado um pouco, o resultado da revisão tarifária periódica, que é uma coisa que acontece para as empresas do setor, lembrando que esses impactos que nós tivemos, né, eles são limitados aí por 5 anos em função do prazo e da vida das nossas concessões. Então, não são necessariamente efeitos que se estendem por toda a vida da companhia, mas para as concessões especificamente com prazo, principalmente aqueles limitados até 2030. Então, acho que os números já destacamos aí, o lucro líquido nosso de 6 meses de 483 milhões, os dividendos de 223,3, então é um trimestre que a gente tem prazer de estar reportando e comunicando, e agora a gente fica aberto aí aos questionamentos aí específicos, Cristiano. Obrigado. Obrigado, Peck. Então, vamos começar aqui. Para você, Peck, já algumas perguntas aqui. Eu vou tentar empacotar. Tem algumas perguntas relacionadas ao cronograma de amortização, né, para os próximos anos, como isso impacta, né, o payout de dividendos da companhia, como é que isso impacta diretamente também a participação dos leilões. Aí eu, né, acho que tem outros diretores que também poderiam falar sobre isso. E aí uma dúvida aqui foi qual é o ponto de inflexão também desse endividamento da companhia, né? Como é que a companhia vê o nível de alavancagem daqui para frente? Tá bom, obrigado pela pergunta. Eu vou começar lembrando, né, do nosso compromisso expressado no último trimestre de ter uma distribuição de dividendos de pelo menos 75% do lucro líquido regulatório. Então, todo o nosso planejamento que é feito na companhia, obviamente não abrimos mão do que precisa ser feito na área de operações, nas áreas que realmente nós precisamos dar um foco de atendimento interno, para principalmente preservar a qualidade do nosso serviço, mas a gente conseguiu ver que é possível ter essa indicação dos 75% para o ano de 2024. Então, com base nisso, né, nós fazemos um planejamento financeiro onde se considera as amortizações que eu tenho de dívida, as necessidades de captação e, obviamente, um fator super importante para nós, que é o pagamento de dividendos. Então, para esse ano, a gente anunciou, está trabalhando e agora a gente foi coerente com isso, né, com a distribuição de no mínimo 75% para o resultado dos 6 primeiros meses. E vocês vão se lembrar que para o ano de 2025 e prospectivamente, mantidas as condições que nós temos no nosso planejamento de longo prazo, nós indicamos no mínimo 90%. Então, para frente, a gente entende que é possível, né, não aconteceu nada, os fundamentos da companhia continuam muito bons, então a gente deve manter. Então, a mensagem que foi passada no último trimestre é a mesma de hoje. A partir do próximo ano, seria 90% mínimo. Obviamente, estamos começando um trabalho agora de orçamento, vamos olhar com mais detalhe e, eventualmente, atualizar alguma coisa nesse sentido, mas a gente não vê nesse momento uma necessidade de indicação de nada diferente do que a gente falou, do mínimo dos 90%. Com relação à alavancagem, nós chegamos a 4 vezes, como a gente vinha falando, que deve ser um ponto máximo, talvez alguma variação um pouco para cima, mas também dentro da nossa programação e dentro desse planejamento que nós fazemos e para a gente conseguir ter uma operação saudável, um pagamento de dividendos coerente aí com o mercado e também possibilidade de mais à frente ter condição de voltar
a participação dos leilões. Então, acho que a companhia, volto a dizer, um trimestre acho que muito bom, bastante consistente e bastante em linha com o que nós temos colocado como marcos importantes para a gente perseguir dentro da companhia. Obrigada, Pecchio. Bom dia a todos. A próxima pergunta, o tema, é sobre leilão, e eu vou resumir, porque a gente recebeu dezenas de perguntas sobre esse tema, e eu vou direcionar ao nosso diretor de negócios e gestão de participações, Fábio. Fábio, você poderia comentar sobre leilão, taxa de retorno, a nossa participação? Obrigado, Juliana. Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação no nosso call. Bom, vamos ter um leilão agora, né, em setembro de 24, no final do ano, e a companhia está bastante otimista aí com essa oportunidade. É um leilão de quase 3.400, 3,4 bi, né, distribuído em 3 lotes, sendo um lote relativamente o maior, e de aproximadamente quase 3 bi, e os outros dois entre 244 e 160, né? O que a gente tem aqui, como o PEC colocou, né, e o Cristiano colocou na apresentação inicial, o DNA de crescimento é nosso, é da Taesa, né? A Taesa, ela tem esse DNA de crescimento. A gente, nos últimos, se a gente compara e se a gente observa os últimos 5 anos, a gente botou quase 4,4 bi de investimentos para dentro, gerando uma receita, uma RAP adicional de 1,4, sendo que desses 1,4, 400 milhões, 450 milhões ainda vão entrar nos ciclos seguintes, né, como fruto desse ciclo de crescimento, né? E aí, por conta disso, a gente passou esse ciclo expansionista, acomodamos aí o endividamento necessário para que possa fazer frente a esse ciclo, e entendemos que estamos chegando no momento agora em que novos projetos que possam agregar valor sempre, né, nessa condição. A gente entra nesse leilão sempre com o objetivo de gerar valor para os nossos acionistas. Então, dentro desse conceito, a gente entende que no próximo leilão a gente tem uma capacidade, está olhando com bons olhos a participação da Taesa, né? A nossa posição geográfica, né? Nós temos aí 43 concessões espalhadas em 14 estados no Distrito Federal, nos possibilita sinergias muito interessantes do ponto de vista operacional, né? A dívida, nosso custo de endividamento, o Cristiano mostrou aqui na apresentação, é um custo muito baixo frente ao mercado. A gente tem hoje uma taxa média aí, pre-tax de 4,99, com prazo de 5 anos. Então, a gente tem hoje, né, na companhia, a gente tem essas condições, essa musculatura adequada para fazer uma participação competitiva no leilão e geradora de valor. Então, a gente vai, como todo leilão, olhar criteriosamente cada lote. Aquele que se enquadrar e estiver dentro de uma política de alocação de capital eficiente, a gente vai estar fazendo oferta, e essa oferta, em sendo competitiva, com certeza trará bons retornos para os nossos acionistas. Obrigada, Fábio. A próxima pergunta é do investidor Rafael, e eu vou direcioná-la ao Pecchio. Ele, primeiramente, parabeniza a companhia pelos resultados e, em seguida, pergunta ou gostaria de saber como a empresa pretende agir quanto à queda relevante da RAP a partir de 2030. Tá bom. Obrigado, Rafael. Essa é uma pergunta que, com certeza, dentro da companhia, a gente tenta responder através das discussões que a gente tem, dos planejamentos que a gente faz internos, planejamento estratégico, e eu acho que nós temos já algumas coisas em andamento, né? Acho que o ano passado foi o ano de maior investimento da companhia, né? Foi um ano recorde para ter uma sustentação na parte das receitas. Os próximos anos, nós estamos tomando essas medidas, né, de disciplina financeira, a questão dos dividendos a 75%, para que a gente consiga ter essa rota de crescimento sustentável, já a gente entende num horizonte bastante curto, né? Então, eu diria que
tem dois aspectos com relação a essa questão de ter uma redução da RAP. Uma é voltar e participar e ter um papel de crescimento, como o Fábio disse, né, que o crescimento está no nosso DNA e vai continuar acontecendo, e nós também estamos olhando internamente a questão de custo, a questão das operações, a questão do que a gente pode fazer para que a gente melhore a nossa eficiência. A gente entende que isso também potencializa o nosso papel dentro do setor de ser uma empresa que vai continuar mantendo o crescimento. Então, a gente ainda não tem nada para reportar com relação a esse crescimento de curtíssimo prazo, mas eu acho que as medidas que a gente está tomando com essa disciplina, com essa consistência, faz com que o mercado entenda que tem um plano em execução, e a gente está fazendo isso para ter essa questão dos dividendos. Eu volto a insistir, né, que foi importante para a gente manter essa consistência e poder ter o crescimento um pouco mais à frente. Então, ele virá através de participação. Quando a gente olha o nosso endividamento, a gente está quase chegando num ponto máximo, e a partir daí, com a entrada de receita, a gente deve ter uma queda nesse endividamento que vai fazer com que a gente ganhe capacidade de continuar crescendo. Então, acho que a companhia tem trabalhado bastante nesse sentido e não se abriu mão dessa vertente aí de crescimento dentro da Taesa. Obrigado pela pergunta, Rafael. Obrigado, Pecchio. A próxima pergunta aqui é do Mário Roberto, analista do Safra. Ele perguntou aqui, eu vou direcionar ao Luiz. Dada a paralisação nos órgãos licenciadores, poderiam comentar sobre as perspectivas da companhia com relação à antecipação do projeto Ananaí e os desdobramentos da curva de desembolso do CAPEX e o retorno do projeto em si? Ok, bom dia, obrigado, Mário, pela pergunta. Bom, realmente, né, o licenciamento ambiental dentro de um projeto de transmissão é um marco significativo, que é somente após a obtenção da licença de instalação que nós temos, né, a possibilidade de iniciar a construção. E a Ananaí, em específico, nós temos 2 órgãos licenciadores. Nós utilizamos o IBAMA para a linha Ponta Grossa-Assis, que interliga 2 estados, Paraná e São Paulo, e também dentro do estado a subestação Curitiba Leste e Bateias, que o licenciamento é feito pelo órgão estadual do IAT. Com relação ao licenciamento da primeira linha, que é Curitiba Leste e Bateias, nós já obtivemos a licença de instalação junto ao IAT, e essa linha, até pelo estudo sistêmico, ela tem que entrar mesmo antes da linha Ponta Grossa e Assis. Então, nós já estamos iniciando as construções, né, da linha Curitiba Leste e Bateia. E com relação, né, à paralisação do IBAMA, nós vemos sim, né, um impacto no cronograma do empreendimento, principalmente da segunda linha, Ponta Grossa ao Assis, porém ainda dentro da possibilidade de antecipação de quando a gente analisa o cronograma ANEEL. E em relação à questão de taxa de retorno, né, e o case de negócio do investimento, nós temos tomado aí todas as medidas visando análise de custos, postergação de curva, benefícios fiscais, que visam aí obter, né, mesmo com o deslocamento do cronograma, né, do recebimento da receita, também a postergação de despesas, incluindo, né, alguns benefícios fiscais, como falei, a possibilidade ainda da gente trabalhar dentro da taxa de retorno estimada para o projeto. Obrigada, Luiz. A próxima pergunta eu vou voltar ao Pecchio, e ela vem do analista de sell-side do Santander, André Sampaio. Ele pergunta: a Taesa ainda pretende incorporar outros ativos na holding? André, a gente acabou, né, de fazer um movimento desde o final do ano passado, fizemos a incorporação de Miracema mais recente, então a gente está sempre olhando oportunidade, né, sempre olhando a questão de taxa efetiva de imposto, oportunidades, então não temos nada assim para comunicar ou para informar que está prestes a acontecer, mas periodicamente nos planejamentos que a gente faz aí com bastante consistência, a gente sempre olha e está sempre analisando para ver se tiver uma oportunidade, tenha certeza que a gente vai querer implementar, obviamente sempre visando trazer retorno para o acionista. Então esse que seria o foco, respondendo assim mais diretamente, estamos sempre olhando isso, não temos nada ainda na iminência de acontecer, mas eventualmente podem acontecer no futuro outros casos sim. Obrigado, Pecchio. Bem, a gente teve algumas perguntas bem direcionadas aqui,
todas esclarecidas pela diretoria aqui presente. Não temos mais perguntas. De qualquer maneira, o time de RI está totalmente à disposição, quanto eu, Juliana e os demais integrantes do time, para tirar qualquer dúvida que vocês tenham posteriormente a essa conversa. Eu vou passar, então, a palavra final aqui para o PEC para fazer suas considerações. Bom, agradecer aí o interesse de todos, agradecer toda a Taesa pelos resultados entregues e o nosso compromisso, né, de ter uma ação que tenha um valor de mercado, que tenha uma perspectiva de crescimento, com toda essa disciplina que a gente está tentando demonstrar através das várias frentes aí que a gente vem comunicando nos projetos, a questão dos dividendos, eventualmente participação de leilão, nas operações que são sempre muito bem conduzidas. Então, acho que ficou o agradecimento e a mensagem de otimismo aí com relação ao futuro da Taesa, e obrigado aí pelo interesse de todos e até uma próxima oportunidade. Lembrando que, mais uma vez, que os nossos canais de atendimento aí do RI estão sempre à disposição para dúvidas específicas que vocês porventura tenham. Muito obrigado.